Muito bem, para você que nos acompanha, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso ASEAP Conecta, onde nós tentamos conectar você com temas relevantes, principalmente voltados para o associativismo, empreendedorismo, que é um tema que a gente vai debater bastante aqui. E hoje eu tenho a honra, o prazer de receber aqui ele que... Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele se apresentar. Vocês vão ver que nós falávamos aqui sobre essa questão de cases de sucesso. Aqui tem muito conhecimento, muita história para contar e eu garanto que você, empresário, você empreendedor que está aí acompanhando a gente, você vai ter nele um exemplo de empreendedorismo. Hélio, prazer te receber aqui, viu? Seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado para todos aí. É uma honra, uma alegria poder estar podendo, de alguma maneira, ajudar a pessoa lá do outro lado, né? Independente do momento que ela está. Às vezes é uma pessoa que sonha em empreender, é uma pessoa que já empreende, tem seus desafios de crescimento, é uma pessoa que às vezes já está voando, mas sempre há oportunidade de melhoria, né? Então, para me apresentar, como você disse, né? Meu nome é Hélio Xavier Filho e eu atuo há 20 anos na área de gestão de negócios e já atuei em gestão de indústria, escritórios, então gestão de negócios de maneira geral, liderança de times. E há 12 anos eu atuo com franquias. Eu sou multifranqueado no Paraná, de uma marca bem conhecida aí. Pode falar a marca, fica à vontade. Então tá, é a Chiquinho Sorvetes. A Chiquinho Sorvetes, o melhor produto de gelato aí do Brasil, a maior rede de sorveteria no segmento de atuação, né? É a Chiquinho Sorvetes, são mais de 1.100 unidades no Brasil e tem uma atuação com múltiplas unidades aqui no Paraná, em Curitiba, na Grande Curitiba, no interior aqui também em Maringá. A gente está bastante feliz com a nossa atuação, num crescimento bem bonito também com essa marca, uma parceria muito bacana com a franqueadora, né? Então somos multifranqueados da Chiquinho Sorvetes há 12 anos, tá? E 12 para 13 anos. E eu tenho uma outra atuação na área de educação empresarial. É um assunto que é às vezes pouco explorado, pouco conversado, mas desde que eu conheci e comecei a beber dessa água como empresário, eu tenho encontrado novos patamares de resultado. À medida que eu experimentei um modelo educacional que de maneira alguma deprecia o modelo da educação tradicional, que tem o seu papel, tem sua função, tanto as escolas, as faculdades, a graduação, uma pós-graduação, um MBA, mas muitas vezes, dependendo do momento e do perfil do empresário, para o empresário ele precisa obter resultados no mais curto espaço de tempo. E daí para isso, às vezes o caminho não é num contexto educacional ele conhecer sobre tudo, mas sim conhecer aquilo que ele precisa para o momento dele para alcançar um novo patamar de resultado. Isso faz com que o empresário progrida e esse processo de progresso até retroalimenta ele, devolve para ele mais combustível para ele continuar crescendo. Então a educação empresarial é um outro ramo, uma outra veia de atuação minha, tem uma empresa nessa área, conduzo um programa de educação empresarial, acompanho vários empreendedores numa jornada de evolução. Agora, a gente costuma trazer aqui no nosso podcast cases de sucesso, que a gente fala que o empresário, o pequeno empresário, né, ele se espelha naquele grande, naquele maior. Eu gostaria que você falasse pra gente um pouquinho, contasse um pouquinho da tua história, como que você começou nesse meio do empreendedorismo, como que você descobriu que realmente o case de franquias era um sucesso e que você poderia entrar e que você seria esse sucesso que você é hoje. Legal. Olha, o começo eu acho que tem seus desafios para todos, cada um com a sua história. Eu venho de um berço, de uma casa onde eu vivi e respirei muito empreendedorismo com meu pai e ali fui observando e aprendendo o que é esse modelo de trabalho. Existe um modelo de trabalho onde você é um empregado, um funcionário, onde você faz uma atuação para alguém ou para algum contexto de empresa, e um modelo onde você atua numa liderança nata, construindo um negócio e desenvolvendo um negócio. Eu optei por buscar, numa determinada fase profissional, essa busca do empreendedorismo. Na hora que sempre rolou esse sonho, essa vontade, esse desejo de empreender, de ter empresas, né? Sou formado em engenharia civil, então de cara onde eu comecei, trabalhando com a engenharia civil, buscando empresas nessa área. A formação de engenharia civil ela dá uma base de lógica, de raciocínio muito bacana
E eu gosto muito de gestão. Então, logo no começo da minha jornada profissional, eu pouco estive na área técnica de engenharia civil, mas comecei a ter oportunidades na área de gestão. Com coisa de o primeiro, segundo ano depois de formado, na engenharia civil, eu já comecei a receber convites, oportunidades de poder gerenciar times, gerenciar pessoas, gerenciar unidades de negócio. E ali foi minha escola, eu diria. E depois de um tempo, abri meus próprios negócios também. Daí já não mais na área de engenharia. Eu buscava oportunidades. Quando a gente foi buscar uma oportunidade diferente da engenharia, encontrei um modelo que muitas vezes precisa até ser desmistificado, que é o modelo de franquia. Encontrei dentro do modelo de franquia um segmento, que é a área de food service, alimentação, sobremesas. Encontrei uma marca que se alinhava muito ao que eu acreditava enquanto pessoa, uma marca que valorizava a família, uma marca que trazia alguns princípios que para mim fazia muito sentido. E daí eu comecei a ter match aí, sabe? A encontrar um alinhamento de valores, de princípios, e fui estudar a marca, fui estudar o que era o negócio e comecei a conversar. Um modelo de franquia, Rodrigo, é um modelo onde você compra de alguém que já modelou o negócio, você compra um modelo de negócio. Então, hoje existe uma associação brasileira de franchising que reúne as grandes marcas, reúne boa parte das marcas no Brasil, é uma associação extremamente pujante e números assim, só para trazer números importantes assim, para balizar a turma, né? Brasil, crescimento de 2024 para 2025 foi mais de 10% de crescimento, o modelo de franquia. O segmento de atuação de alimentação, food service, representa aí cerca de mais de 50 bilhões de faturamento em 2025, num total do franchising que passa 300 bilhões. Então, é um modelo assim no Brasil muito intenso, muito pujante. Só a Chiquinho Sorvetes, que é uma franquia, ela tem 1.100 unidades espalhadas no Brasil todo. Agora, como que é que funciona? Há 45 anos atrás, uma pessoa abriu uma sorveteria e desenvolveu um modelo de negócio. Desenvolveu como que ia funcionar o negócio na operação mesmo, de forma detalhada. Entendeu esse modelo, melhorou esse modelo, viu que o negócio era bom, dava resultado, começou a abrir outra loja, outra sorveteria, foi abrindo. E num determinado momento, ou isso chamou a atenção de outras pessoas, que não eram sócios, não eram familiares desse precursor, e em algum momento, uma das maneiras de você expandir um negócio é transformar a marca numa franquia. Isso aconteceu com a Chiquinho 35 anos depois da existência da Chiquinho. A Chiquinho, durante 35 anos, existiu com cerca de 80 lojas, uma rede própria de uma família. Só que muitas pessoas acessavam a Chiquinho, gostavam do produto no interior de São Paulo, Minas Gerais ali, e falavam, poxa, ia lá numas férias na cidade, eu quero abrir uma sorveteria igualzinha a essa, como que eu faço? Quero comprar esse conhecimento de como fazer, como que eu faço? E isso despertou a atenção da Chiquinho, dos donos da marca, e eles transformaram o modelo numa franquia. Então, quando você transforma o modelo numa franquia, você tem um modelo validado, um modelo de sucesso, é para ser assim pelo menos, um modelo de sucesso, e você daí expande tendo outras pessoas que compram esse modelo. Então, eu sou um deles. Eu, em 2013, comprei da marca o conhecimento para rodar sorveterias com a marca, com o cardápio, com o layout, existe todo um padrão. Então, existe nessa relação a figura do franqueado e a figura do franqueador. Então, o franqueador é aquele que criou o modelo e tal. O franqueado é aquele que compra esse know-how. Eu comprei esse know-how de 35 anos. Então, as chances de insucesso diminui, a chance de fracasso diminui. Por quê? Tem um modelo validado. Agora, o franqueado, ele compra um modelo, mas não quer dizer que a coisa anda sozinha. Então, eu tenho várias lojas, por exemplo, e faço a gestão das lojas. Gestão de pessoas, a gestão comercial, gestão financeira. Quantas lojas você tem hoje? Hoje eu estou com 10 unidades. 10 unidades espalhadas pelo Paraná inteiro. No Paraná aí, num plano de expansão aí de chegar a 16 unidades nos próximos meses, aí, se Deus quiser. E a ideia é poder comprar um modelo de negócio. O que muita gente se perde
né, essa lógica é que você não está comprando um negócio automático. Então você vira dono. A única diferença é que você larga na frente na questão do conhecimento técnico do negócio. Agora, você tem um conhecimento técnico, por exemplo, eu fui treinado para entender o que é o sorvete, o que é uma máquina de sorvete, como fazer um atendimento adequado para sorveterias e tal, pronto. Aprendi o conhecimento. Agora, e o dia a dia? O dia a dia é eu que conduzo como dono. Então, eu tenho que cuidar de pessoas, eu tenho que cuidar de contratos, eu tenho que fazer compras, cuidar de estoque, cuidar do financeiro. Eu faço a gestão do meu negócio. A única diferença é que um pedaço do trabalho, que é o pedaço de modelar o negócio, esse pedaço alguém já fez. Eu comprei esse modelo. Quando se fala comprar o modelo, é pagar mesmo. Então a gente paga, existe uma lei para isso, inclusive. No Brasil é uma lei super segura, então é uma lei bem consolidada. Você paga uma taxa de franquia para o franqueador. Esse franqueador vende esse know-how, esse conhecimento prático para o franqueado, que é essa pessoa que tem o conhecimento, esse desejo de ter o conhecimento e quer abrir um negócio. Então o modelo do franchising ou o modelo de franquias é um modelo muito bom que você larga na frente nesse começo, mas não quer dizer, e aí é um grande problema para muitos donos de negócio de franquia, eles confundem esse empreendedorismo tradicional versus o de franquia, porque o empreendedorismo de franquia, eles pensam assim, não, eu estou comprando um modelo pronto, então tá tranquilo. Não, eu sou dono, mas eu sou dono de uma coisa que está validada, então vai funcionar sozinho. É assim, quando eu abro uma unidade, abri uma unidade há 15, 20 dias atrás. Eu tenho que contratar, eu tenho que construir, eu tenho que inaugurar, eu tenho que instalar sistemas, eu tenho que prezar pela compra, o estoque adequado, as validades, isso estou falando da alimentação. Mas tem franquia de vários segmentos. Tem franquia da área de bem-estar, tem franquia da área de carros, então tem franquias de vários segmentos de atuação. Quando você vê lá dados da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, você percebe uma evolução em todos os segmentos. Alguns segmentos são de destaque. Alimentação e food service, né, serviços de alimentação, é um segmento de destaque há muitos anos dentro do modelo de franquia. O modelo de vestuário é um modelo muito bom, o modelo de carros é um modelo muito bom, serviços e peças, o modelo de wellness, né, que é bem-estar, qualidade de vida, essa parte de massagens, estética, tem muitas franquias nessa área também. Então, assim, é um modelo muito bom, mas o cuidado maior é o empreendedor franqueado, diferente do empreendedor tradicional, o empreendedor franqueado tem que entender que ele é dono de negócio. Então não dá para ele entrar inocente pensando que a coisa vai andar sozinha, é só apertar um botão e rodar sozinho o negócio. Se ele achar que ele vai entrar no negócio já pronto, tudo certo, ele não vai se dar bem, ele tem que aprender. E aí entra aquilo que você falou, né? O aprendizado dentro do franchise, que é sensacional para o sucesso. Esse aprendizado ele é medido, inclusive, com a qualificação do franqueador. O franqueador, tanto ele modela um negócio para vender esse know-how de um negócio validado, mas todo mês, nessa relação entre franqueado e franqueador, todo mês o franqueador disponibiliza conteúdo, conhecimento, acompanha o franqueado. E a contrapartida é o franqueado aprender, pôr em prática no negócio e pagar também uma outra taxa. Existe uma taxa mensal que se chama taxa de royalties. Então a taxa de royalties é uma taxa que se paga normalmente mensalmente. Boa parte das franquias cobra essa taxa porque o franqueador tem todo um exercício de construir essa continuidade do conhecimento perante o franqueado. Então essa relação de franqueado e franqueador é como se fosse um casamento, né? Você precisa ter na hora que você vai buscar uma marca, buscar uma franquia, você tem que entender que é uma relação que precisa, em geral, os contratos de franquia duram 5 anos no mínimo. E daí você vai renovando, né? Eu já estou, por exemplo, no 3º ciclo de renovação, espero estar por muitos anos, tenho um plano de expansão legal com a Chiquinho, e tenho um plano também de buscar outras marcas para poder experimentar outras marcas como empreendedor franqueado. Mas o empreendedor, franqueado ou não, ele precisa entender que não basta conhecer tecnicamente do negócio, não basta conhecer de sorvete ou conhecer da parte técnica do negócio, ele precisa conhecer de gestão. Ele é um gestor, é um líder. Então, enquanto ele não se dedicar para colocar em prática técnica de gestão,
ele vai estar limitado no crescimento, com absoluta certeza, eu digo isso. Ou seja, né, de repente a gente está aí falando para você que está em casa acompanhando a gente agora, ou está, né, no seu estabelecimento, aí tá, poxa, eu tinha uma ideia de ser um franqueado, né, de algum produto, algo. É importante, interessante isso aqui que a gente está falando, por quê? Porque muita gente entra em franquias que não dá certo. Porque entra com uma outra mentalidade, né? Eu vou entrar, mas assim, já está tudo pronto, tudo certo. É só eu abrir a minha loja e tocar o negócio. E não é assim, E aí, né? Rodrigo, uma coisa que eu ouço muito, porque eu converso com muitos donos de negócio, inclusive de franquias, franqueados. Uma coisa que eu ouço muito. Olha, eu entrei e eu esperava algo diferente do franqueador. Eu esperava um suporte, um acompanhamento ainda maior. Olha, cuidado, porque às vezes você tem que entender qual é o papel de fato do franqueador e qual é o papel do franqueado. Esses papéis têm que ser bem compreendidos para essa relação ser bem sucedida, né? Porque senão ele se frustra. Se ele pensar que esse empreendedorismo que ele está comprando é só um olhar de investidor e não um olhar de gestor, ele vai se frustrar. Então, entra no negócio entendendo que você vai ser um gestor ou precisa pôr um gestor para te ajudar nesse processo. Se você achar que é só pôr o dinheiro lá, eu falo isso porque existe uma feira anual, que é a feira da ABF. É uma feira onde as marcas vão lá e apresentam um modelo de negócio para pessoas que compram ou que desejam abrir uma franquia. Então, tem várias marcas, é uma das maiores feiras do mundo nessa área de franchise. Esse ano já aconteceu? Não, acontece em junho, inclusive. Todo ano em junho, entre junho e julho. São tá? Paulo? São Paulo, no Expo Center, lá em São Paulo. É o lugar que comporta, porque realmente é uma feira muito grande. Quem tem interesse, até sugiro, vai e dedique 2 dias, porque é legal conhecer a feira como um todo. E daí você vai lá com a vontade de empreender, chega num stand como esse e algum vendedor dessa franquia vai mostrar o modelo. O que ele vai mostrar? Vai mostrar tudo de bom do modelo. E daí a pessoa, muitas vezes, iludida, compra. Agora, esquece-se de entender que existe uma etapa que é até a inauguração, mas depois uma etapa que é a construção do crescimento do negócio. Eu gosto de dizer que é mais ou menos assim. Você vai fazer uma gestação até a inauguração. Então você vai ter um namoro, um noivado ali com a franqueadora, vai definir, vai comprar o modelo com uma taxa de franquia, vai preparar uma implantação, uma inauguração. Mas depois da inauguração, meu irmão, depois da inauguração, muito mais é você como dono de negócio do que a franqueadora em si. E isso ao mesmo tempo que é preciso tomar um pontaço de atenção, é triste muitas vezes, porque tem gente que coloca o dinheiro da vida num negócio de franquia com essa ilusão de que a coisa vai andar sozinha. É só chegar, apertar um botão aqui, a coisa vai acontecer, entendeu? Então, é um cuidado que precisa ter. Eu me dedico, dentro de uma outra atuação que tenho nessa área de educação, inclusive a aconselhar, a direcionar, a acompanhar as pessoas que estão no franchising, por exemplo, nessa fase de entender se é para ela ou não. Entendeu? Porque eu já passei por isso. Então, hoje eu tenho um modelo de quais são os pontos importantes que você precisa checar dentro de uma franqueadora para entender se faz sentido para você ou não. Para você, na hora que entrar no empreendedorismo como franqueado, ter mais chance de êxito de maneira geral, porque de fato existe um modelo muito validado e na maioria das vezes, quando não dá certo, de verdade, a culpa está no franqueado. Eu ia até te perguntar isso. Um conselho que você dá de repente para os empresários que estão acompanhando a gente, né? E que de repente queiram ser franqueado de alguma franquia, ou de repente até mesmo um franqueador, né? Quem sabe, tem um produto que eu quero transformá-lo em um projeto de franchise, projeto de franquia. Alguém que tem um negócio e quer virar franqueador. Isso. Qual que é o conselho que você dá para esse empresário? Tanto para o franqueador, aquele que quer ser franqueador, tanto para aquela pessoa que quer encontrar uma franquia de mercado e se dar bem, né? No mercado. Eu acho assim, adote o espírito de humildade para você reconhecer que você não sabe tudo. Eu faço isso há muitos anos comigo e até me provoco a me colocar em ambientes ou numa mesa onde eu posso aprender, onde eu posso ter conhecimentos novos e crescer dessa maneira. Se eu estou toda hora envolvido num contexto que eu sou o melhor desse ambiente, às vezes eu não vou crescer e não vou aprender. Então, você que tem um modelo de negócio, entende que é um modelo de negócio legal e quer expandir através
de franquia, sendo um franqueador, por exemplo, busque alguém que te ajuda nessa análise da franqueabilidade, para entender se o seu negócio de verdade faz sentido ser um franqueador, se faz sentido o negócio, se é interessante, se é viável ele ser franqueável, entendeu? Então tem pessoas especialistas nessa área de conhecimento mesmo, buscar o conhecimento prático, consultorias, programas de educação, para quê? Para avaliar o teu negócio e entender se cabe ele para ser um franqueador, por exemplo. Do outro lado, o franqueado, mesma coisa. Busque conhecimento, busque acompanhamento, busque orientação. É até engraçado, as pessoas são imediatistas, Rodrigo, nisso. As pessoas às vezes vivem uma vida sonhando, juntando uma grana e tal, e querem que a coisa aconteça em um mês. Gente, tenha paciência para buscar conhecimento naquilo que você não sabe, para ter um pouco mais de chance de acertar, né? Então, a dica principal que eu daria é faça um estudo com calma, né? E busque pessoas especialistas. Para quê? Para você ter um caminho um pouco mais direcionado. Às vezes, Rodrigo, até assim, às vezes sozinho a pessoa vai dar tudo certo. Não tem problema de, não vou buscar, eu acho que eu dou conta. Vou ver no YouTube, vou pesquisar na internet, tá tudo bem. Eu acho que grande a chance de dar certo até. Se a pessoa tiver vontade, tiver esforço, tiver intelecto, inteligência, talento também, então beleza, vai dar certo. A grande questão é o tempo. Qual o tempo para isso acontecer? O tempo dessa curva de resultado ou essa curva de aprendizado para esse dar certo acontecer. Quando você busca alguém que já viveu a experiência, a tendência é você encurtar, você achatar esse tempo para obter o mesmo resultado do que você obteria em longo tempo. Por quê? Porque você aprende com alguém que já viveu aquilo, aprende com alguém que já tem o conhecimento, vai te indicar, olha, não vai por esse caminho não, que esse caminho pode te levar para tal erro que eu já cometi, né? Eu já falhei. E daí, tendo um direcionamento, você adquire uma coisa que é velocidade. Velocidade de pôr à prova as coisas, velocidade de implementação. E não quer dizer que não vai ter erro, mas os erros são encarados num processo forte de aprendizado. E daí você tem rapidez, velocidade para testar, experimentar, acertar, errar, mas com direção. Eu sei aonde eu quero chegar porque alguém está me ajudando a pintar aquele alvo. E daí eu vou caminhar nesse sentido. Bom, queria te agradecer, muito obrigado por você ter vindo hoje aqui, topado estar com a gente aqui, bater esse papo com o pessoal que nos acompanha, né? E, claro, deixar aí as suas considerações finais e dizer para você aí que está em casa, nosso podcast está aqui para trazer conhecimento, para gerar conhecimento para você, principalmente você empresário, como eu falei lá no início. É importante, são temas relevantes que a gente vai trazendo aqui para você e, claro, né, englobando. E eu, hoje aqui, já fiquei com vontade de abrir uma franquia para mim, porque já me deu vontade de abrir. Sou suspeito a falar, mas é um bom caminho. Sabe, é um bom caminho. Sabe, mas obrigado mais uma vez e deixar aí as suas considerações finais. Legal. Quero agradecer a SIAP, parabenizar essa iniciativa, né? Levar conhecimento é o que transforma realmente as pessoas. E a grande sacada é ir além disso, né? Você pegar esse conhecimento e colocar em prática. Hoje o mundo está farto de pessoas que têm vontades, desejos, mas um desejo sem ação é só intenção. Então o mundo está cheio de intenção, cheio de ideias. O estímulo é para que você busque o conhecimento, mas coloque em prática, né? E vai ser uma alegria poder acompanhar essas jornadas todas, né? Se você tiver interesse em conversar um pouco mais sobre isso, tem as minhas redes sociais, Hélio Xavier Filho lá no Instagram. Boa, e daí vai ser legal poder trocar e poder ajudar as pessoas. Eu tenho uma vontade muito grande de, às vezes, fazer com que a pessoa trace caminhos que não precisa errar onde eu errei, sabe, Rodrigo? Então, poxa, se eu puder ajudar, vai ser uma alegria realmente. Então, o principal recado que eu queria deixar no final aqui, além de parabenizar a SIAP pela iniciativa, busque colocar em prática esses conhecimentos, porque não tenho dúvida que com um ingrediente de vontade e conhecimento aplicado, qualquer pessoa vai longe. Muito bem, vamos encerrando mais um episódio do nosso podcast. Lembrando que nós estamos nas nossas redes sociais, é só você seguir lá. Tem o Instagram, tem o Facebook, lá da SIAP, onde você fica por dentro de todos os episódios, né? E lógico, já se inscrever aqui no nosso canal para você ficar ligadinho também nas nossas novidades da SIAP, no canal oficial aqui da nossa associação. Um abraço para você
e até a próxima. Valeu!